Gênesis capítulo 2, nós vamos ler versículo 16 e versículo 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, olha como é que está escrito, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, é uma ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Isto é uma ordem, estou mandando, não façam isso. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. O que Deus está fazendo é colocando uma lei no coração do homem, correto? Vamos entender. Quando você diz para o seu filho, criança, né? Não faça isso. E você acrescenta, quando você diz para o seu filho, não faça isso porque vou fazer isso se você fizer. Se você não fizer o que você disse que ia fazer com o seu filho, o que você se torna? Um mentiroso. Se você falar para o seu filho, não toca aí porque senão eu vou bater no seu bumbum. E aí ele vai lá e toca. E você não bate. Você é o quê? Mentiroso. Se você disser para o seu filho, e ele for crescendo, e todas as vezes você o ameaçar e você não cumprir a sua ameaça, você é um mentiroso. E todas as vezes ele vai continuar fazendo porque você não cumpre aquilo que você diz, correto? Mas vamos pensar agora em Deus. Ele deu uma ordem. Não coma, porque no dia que comer, certamente morrerás. Deus cumpriu a sua ordem. Deus jamais poderia mentir. A gente tem que ter bem isso em mente. Deus cria o paraíso, dá leis, deixa tudo formoso. A ciência de Deus está no coração do homem, o homem é perfeito. O homem tem sabedoria, o homem tem entendimento. Ele ouve a voz de Deus, não consegue ver a face do Senhor porque é Deus. Mas a voz de Deus permeia o jardim. E ele sabe que Deus é criador. E Deus lhe dá uma ordem. Não faça. Porque no dia que fizer, você certamente vai morrer. E Deus cumpre. Gênesis capítulo 3, versículos do 11 ao 20. Vamos ler um pouquinho? Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 11. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então disse Deus à serpente, Deus começa agora a trazer a correção. Ele não corrige primeiramente o homem, correto? Ele pergunta ao homem, o homem transfere para a mulher. Ele pergunta à mulher, a mulher transfere para a serpente, para o diabo. E aí, o diabo não tem como se defender, porque está caído e condenado. Então, o Senhor começa agora a trazer o Senhor começa a trazer a correção. Aquilo que ele prometeu, aquilo que ele disse, ele começa agora a cumprir. Então, ele diz à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre o diabo, entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta semente é Jesus Cristo, aquele que virá. Ferirá a cabeça de Satanás. E tu, Satanás, lhes ferirá o calcanhar. Mas o Senhor pisará a cabeça da serpente. Isso já é uma promessa de redenção. Mas há uma condenação. E aí ele começa agora a falar para a mulher. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição. Com dor darás luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido. E ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste os ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo,
não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Quando se fala aqui, e voltará ao pó, quer dizer, aquilo que Deus disse, que por causa da desobediência você vai morrer, então está cumprido. Você vai virar pó novamente. Porque o homem, quando foi criado, não foi criado para morrer. O homem era para viver eternamente. Mas por causa do pecado entrou a morte no mundo. E não só o pecado veio sobre as pessoas, mas também sobre todo o planeta Terra. Foi amaldiçoado por causa do pecado. Ok? Isso a gente já conhece, não conhece? Isso a gente tem falado bem sobre isso aqui. Então, Deus deu a ordem, o homem descumpriu e Deus cumpriu aquilo que disse. Ok? Tá. Qual é o salário do pecado? A morte. Mas, vamos lá, quem pecou? Adão. Eu pequei? Pequei? Igual Adão? E agora? Então só Adão devia morrer. Por que eu vou morrer também? Ezequiel 18, versículo 20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. E agora? Adão pecou. A Bíblia fala que por causa do pecado de Adão, todos pecaram. Todos pecaram. Quando a gente nasce, para a gente fugir dessa condenação, nós deveríamos ser justos desde criança. É aquele negócio, Adão pecou, eu não quero cometer o mesmo pecado de Adão, então eu vou ser obediente aos meus pais, vou invocar a Deus, vou amar ao Senhor em todo o tempo. E, na verdade, nada disso acontece. O que acontece é que nós praticamos a mesma obra de Adão, com desobediência. A primeira pessoa que a gente desobedece é a mãe. Já mamando, né? A gente já faz pirraça para mamar, aí vai crescendo um pouquinho, já se acha dono da razão. O pai fala para não botar a mão ali, não botar a mão aqui, ele vai lá e faz. Ele cria aquelas picuinhas desde criança. Então já prova que nós estamos na mesma situação de Adão, condenados por causa da nossa desobediência. Então ninguém pode dizer que eu não peco, que eu não faço mal. Vamos lá? Romanos capítulo 3. O salário do pecado é a morte. Então nós vamos ler esse texto para a gente poder ver se é isso mesmo. Romanos capítulo 3, só que nós vamos ler a partir do versículo 9. A partir do 9 diz assim: pois que somos mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Quando Deus fala disso, ele está olhando de Gênesis a Apocalipse. Ele olha para a terra, nós já falamos sobre isso, não falamos? Ele olha para a terra, não tem justo, ninguém está me buscando, todo mundo pensa em si próprio, desobedecendo aos pais, fazendo falcatrua, adulterando, mentindo, fazendo coisas que não deve, desde o começo da humanidade ao final. Deus vê tudo, porque Deus é eterno. Ele sabe o começo e sabe o fim. Ele está lá no começo e ele está no fim. E a gente sabe disso. É só olhar. Cada um olha para o seu coração e diz: caramba, realmente eu já fiz um monte de coisas que não agradam a Deus. E num monte de momentos eu não busquei a Deus. É verdade ou não é? Todos nós. Assim, hoje eu não vou buscar a Deus, não. Hoje eu vou fazer outra coisa. Deus, espera um pouquinho aí, entendeu? Porque... Então, nós estamos debaixo de condenação, debaixo de pecado. Porque o homem só vive pela lei de Deus.
querendo o homem ou não, vivemos por causa da lei de Deus. Por que você respira? Por causa da lei de Deus. Ele colocou um pulmão em você, ele fez o oxigênio. Isso são leis naturais que Deus criou e você só vive por causa disso. E se Deus não existisse, ninguém existiria. E se Ele é Senhor sobre todas essas coisas, a quem eu devo honrar? A Ele, que comanda o universo. E se eu não honro, eu estou em condenação. Aí nós aprendemos esses dias algumas palavras difíceis, né? Por exemplo, proposição. O que é proposição? É aquilo que se propõe, ok? Nós aprendemos que Deus fez uma proposta. Então nós aprendemos a falar sobre proposição. Deus fez uma proposta. E depois nós falamos sobre propiciação. O que é propiciação? É apaziguar. Jesus fez propiciação por nós, apazigou. Deus estava irado, está irado com o pecador, ele olha e ele vai bater, vamos voltar para a criança, vai bater no bumbum, né, vai corrigir. Aí Jesus, eu vou fazer propiciação, correto? Vou apaziguar, calma aí meu Deus, calma aí meu Pai. Eu vou apanhar por ele, correto? Jesus entrou no meio. E nós aprendemos uma palavra que eu falei pouco, expiação, que é a mesma coisa que propiciação, mas também é purificação das faltas. Então, quando Jesus se colocou no meio, ele nos purificou para que a gente não recebesse a ira de Deus, ok? Nós também falamos sobre oblação. O que é oblação? Alguém lembra? Oblação é a palavra mais fácil que tem. Oferta. Porque ato de ofertar. E quando a gente lembra de oferta, vamos lembrar, oferta é voluntária. Por que a oferta é voluntária? Porque Jesus voluntariamente fez propiciação por nós. Ele voluntariamente, ele sendo Deus, um monte de pecadores, ele podia falar, eu não vou me meter nesse meio não, que Deus venha e corrija todo mundo, correto? Mas o que ele fez? Voluntariamente entrou no meio. Ele sofreu a nossa consequência, ok? E aí, libação. É a parte importante que a gente precisa entender, que eu falei, mas que não é essa palavra ainda. Libação, que é o derramar. A oferta foi derramada, isso quer dizer que foi com morte. O sacrifício de Jesus Cristo foi com morte, para que Deus aceitasse, porque quem iria morrer? Nós. Então hoje a nossa carne morre, mas a nossa alma vive com Deus por causa da morte de Jesus, correto? Então eu posso falar assim com toda a autoridade, dizendo assim para os irmãos, que a proposição de Deus pela propiciação de Cristo por oblação em expiação de libação nos trouxe a remissão dos pecados. Que a proposição de Deus pela propiciação de Cristo por oblação em expiação de libação nos trouxe a remissão dos pecados. Entenderam? Então eu vou explicar que a proposta de Deus para aplacar a sua ira, a ira de Deus, por Cristo, foi de oferta para purificação, por meio da sua morte, para a remissão dos pecados. Ficou mais fácil, não ficou mais fácil? Então são essas palavras que a gente tem aprendido, só para poder ficar bem fixado na nossa mente. Então o que nós vamos entender hoje? Remissão. Fácil. O que é remissão? Remissão é o seguinte, tem um credor, estou devendo a alguém, correto? E aí ele vem sempre me cobrar, mas um dia ele decide me perdoar, e aí ele não quer me cobrar mais. Ele diz, a tua dívida está sanada. O que ele fez? Ele me redimiu. E o que é remissão falando de Cristo? É que Cristo nos redimiu do pecado. Então nós vamos ler o remidor, Romanos, capítulo 5, do 12 ao 21. Para ficar bem fixados nas nossas mentes, para que a gente entenda o sacrifício de Jesus Cristo, para que a gente cada dia mais se dobre aos seus pés e entenda o favor que ele fez. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Diz assim,
Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, correto? Entendemos isso? Adão desobedeceu, e por causa da desobediência de Adão, entrou a morte. Por isso morremos, por isso ficamos velhos, por isso caducamos. É normal perder cabelo, ficar flexível demais, né? Mole demais, cansado demais. Por quê? Por causa do pecado. Estamos morrendo. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não era imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Opa, então calma aí. Então, não esperou a lei. Então, os homens vêm morrendo. Correto? Vem morrendo até Moisés. Moisés é o símbolo da lei de Deus. O símbolo para que o homem voltasse para Deus, para que o homem começasse a observar, porque o mundo estava indo de mal a pior. As pessoas faziam o que queriam. Deus vai e separa um povo para si e diz: essas são as minhas leis. Olha onde é que vocês estão se enfiando. Olha o que vocês estão fazendo. Olha o pecado de vocês. Olha a imundície de vocês. Está aqui as minhas leis, para que vocês agora passem a observar e entender e se arrepender do mal que vocês fazem. Até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Já está anunciando, falando de Cristo, que é aquele que não teria pecado. Porque pela ofensa de um só, a morte reinou reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Todos pecaram, mas Jesus Cristo fez um só ato, uma só oblação, uma só oferta para remir aqueles que creem. Existe uma teologia, um estudo de que a humanidade foi salva por Jesus, toda a humanidade. E a Bíblia não declara isso. Quando ela fala de mundo, e você vai ver em vários textos, você vai ver que é para aqueles que creem. Quando você crê, acredita no sacrifício de Jesus Cristo, vem sobre você a graça. Se você não crê, se você não entende, ainda está sobre você a condenação. E quando a Bíblia fala de morte, após a morte, continua a condenação. Não poderemos ver a Deus. Ok? Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pois veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Por que a lei veio? Para que as pessoas olhassem e vissem os seus pecados. Aquilo que elas não tinham consciência, estou fazendo. Elas sabiam, né, pela consciência, assim, caramba, isso não é muito legal de fazer, não. Mas quando veio a lei, elas tiveram certeza. Quando o Senhor estabeleceu a lei, colocou a lei, disse, caramba, isso realmente é errado. Fazer essas coisas não é bom. Isso desagrada a Deus. Então abundou, agora o pecado ficou demais da conta. E aí continua. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que é a remissão? Jesus Cristo pagou, ele pagou o preço que era para nós pagarmos. Nós ofendemos a Deus com a nossa desobediência. Todos nós. Todos nós. Nós fazemos coisas que não agradam a Deus. Deus nos olha e ele diz, pecador. Nossa, miserável pecador. É assim que Deus nos olha, né? Porque a gente não olha para Deus, nós não olhamos. É interessante
que quando há uma necessidade, geralmente o ser humano é assim, há uma necessidade, o que ele faz? Ele corre para Deus. Eu faço isso. Quando eu entro em dúvida em alguma coisa, meu Deus, faço ou não faço, o que eu faço? Deus. E agora? Aí eu procuro Deus. É assim, o ser humano é assim. Nós somos assim. Então isso mostra quem somos. Nós vamos a Deus às vezes por interesse. E aí continua o pecado sobre as nossas vidas, porque não amamos a Deus. Então, o que Jesus fez foi o seguinte: Deus olhando para a terra, o próprio Cristo sendo Deus, a palavra viva que formou tudo, e nós vivemos em Jesus, nas suas leis, ele olha para a miséria do homem, e ele, por saber que o homem não conseguiria chegar a Deus, ele morre a nossa morte. Aquilo que deveríamos pagar, Jesus paga por nós. E é interessante, sabe como é que é a morte de Jesus? Num corpo como o nosso. Como Jesus vem ao mundo? Jesus não vem como Deus. Jesus poderia vir todo glorioso, majestoso, belo como é, com coroa, andando sobre as nuvens, nem pelo mar, né? Andando pelas nuvens, chamando todo mundo de miserável, aquele negócio todo. Mas não, o que ele faz? Ele vem como um homem, e feio. A Bíblia diz que ele não tinha formosura nenhuma. Era para não chamar a atenção, para que as pessoas não olhassem para ele, para que se agarrassem na sua beleza, mas se agarrassem na sua santidade, naquilo que ele era, quem ele era. Então, quando ele vem ao mundo, ele vem como um homem comum, mas cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, cheio do amor de Deus. E agora onde é que ele está? Sentado do lado de Deus, à destra de Deus, com aquele corpo ressuscitado, aquele corpo que ele morreu, está ressuscitado, agora do lado do Pai. Ele está agora advogando por nós. Quando você e eu pecamos, a Bíblia diz o seguinte, temos um advogado. Quem é o nosso advogado? Jesus Cristo. E é o que nós fazemos? Confessamos. E Jesus Cristo está diante de Deus, advogando por nós. É justo, é teu filho, é aquele por quem eu morri, é por esse miserável que eu morri. É teu filho, Deus. Eu guardei no meu coração. E quando eu voltar, eu vou levar ele para morar aí conosco aí, ó. E aí nós seremos transformados. Transformados em glória, não veremos mais dor nem sofrimento. Hoje sofremos dor e aflições e angústias, e traições, e muitas coisas. Mas com ele lá, não sofreremos. Porque ele nos redimiu. E aí o credor perdoou a nossa dívida. Amém? Vamos orar?